Recentemente, eu publiquei aqui neste bate-canal um vídeo indo cortar o cabelo e contando um pouco, conversando um pouco com vocês acerca de uma pretensa transição capilar. Pois bem, nesse mesmo vídeo eu recebi um comentário de uma coleguinha nossa chamada Rosângela Araújo, que está sempre comentando por aqui, e eu achei a observação dela bastante interessante. Nesse comentário, Rô dizia o seguinte, abre aspas: "Eu amo teu cabelo liso, acho que você fica com cara de rica. Passei pela transição já faz 5 anos, mas estou querendo voltar a ficar lisa. Não me acho arrumada com cabelo enrolado. Fora que meu cabelo nunca fica com os cachos bonitos. Gasto um horror em creme e ele nunca fica bonito." Fecha aspas. Bem, eu teria aqui algumas questões, algumas colocações, sei lá, de repente, sobre o que é parecer ter cara de rica. Mas definitivamente não é isso que quero me empreender nesse momento. Principalmente porque eu entendi bastante o que Rô comentou sobre ela própria aqui, sabe? Isso porque eu mesma já tentei outras transições nos últimos, acredito que 5 anos, ou mais, nos últimos anos. E acho que só agora eu tô levando isso a sério de verdade. Acho, inclusive, que nós precisamos estar no momento certo, que só nós sabemos qual é, para levar a coisa toda adiante. Só que, apesar de eu entender muito o que Rosângela colocou, eu fico pensando em como eu estava chateada com a chapinha ultimamente por diversos motivos. Inclusive por ela impedir ou por ela limitar minha mobilidade. E quando falo em mobilidade, eu tô falando do lance de ir e vir mesmo. Porque, minha gente, eu não queria sair de casa, nunca, jamais, sem que meu cabelo tivesse alisado. A gente sabe que cabelo vicia em chapinha. Essa mesma coisa, essa mesma chapinha que o danifica. Então, quando a gente acostuma a alisar ou a chapar, o negócio não fica bonito de jeito nenhum, sem estar chapado. O meu cabelo, por exemplo, ficava parecendo uma palha seca. Vamos combinar. Quando eu pranchava, a falta de prancha deixava ele muito esculhambado. E para disfarçar esse esculhambamento, eu precisava pranchar, o que esculhambava mais ainda. Tá ligado no ciclo vicioso? Além do mais, a própria ação do alisar, envolvia ficar mais de 1 hora em pé, em frente ao espelho, produzindo movimentos repetitivos. E normalmente eu fazia isso no domingo e tinha preguiça de repetir esse mesmo processo no meio da semana. Ou seja, eu alisava no domingo e durante a semana, até o próximo final de semana, meu cabelo ficava sujo, encebado, horroroso. Por isso tudo, eu respondi para Rosângela que eu também gostava do meu cabelo liso. O que eu não gosto, definitivamente, é de depender da chapinha para isso. E também não gosto de passar 1 hora inteira só nessa ação do alisamento. Também não gosto de lavar o cabelo uma vez só por semana, por preguiça da repetência do processo. Eu respondi para Rosângela que não gosto de ter o cabelo sujo e oleoso em plena sexta-feira. O que deixa, aliás, o meu rosto, que já é oleoso, ainda mais oleoso e com aparência de sujo. E também não gosto de como a falta da chapinha inibia a minha vontade de sair de casa, como tinha acontecido até aquele momento. Eu respondi para Rô que toda aquela dependência me desagradava demais, sabe? E que se eu me desagradava tanto apenas para ficar com cara de rica, que é uma coisa que eu não sou, então eu preferia tentar outros meios. Também respondi que nós estamos aqui, é ou não é, para apoiá-la. Quer ela decida voltar a alisar ou quer ela decida continuar cacheada. Porque o mais importante mesmo é ela se amar. O mais importante mesmo é a gente se amar. Agora, uma coisa que, vejo agora, não lembrei de falar para Rô, é que uma coisa que também me desagradava na chapinha era o cheiro de queimado que ela deixava no meu cabelo. Às vezes eu me preocupava tanto com o cheiro do produto que usaria, que eu gosto de ter um cabelo cheiroso. Eu gosto de cheiro, mas naquele processo o cheiro do produto não adiantaria de nada, porque meu cabelo terminaria, no final das contas, com cheiro de queimado, de pranchado. Também não comentei com o Rô que eu perdi as contas das vezes que eu deixei na minha vida de tomar um banho de piscina, de cachoeira ou de mar, e eu moro perto da praia, minha gente, por medo de perder a minha escova ou a minha chapinha. Tudo bem que antigamente eu achava que estava bem assim, mas hoje em dia eu fico me perguntando, a troco de quê? Pra quem? Bem, eu acho que tá na hora de começar essa história pelo início, né? Eu fui uma criança com cabelo de cacheado para crespo, com o qual minha mãe não sabia lidar.
E eu nem culpo manhã por isso não. Ela também não sabia muito como lidar com o próprio cabelo, nem com o cabelo da minha irmã, que no caso eram mais crespos que o meu. Então ela fazia o que a grande maioria com cabelos crespos fazia na época, que era alisar. Por causa do meu cabelo, eu lembro de ter tido alguns embates na minha infância com as minhas coleguinhas de rua. Uma vez, uma delas falou algo sobre ser mais bonita do que nós, porque o cabelo dela era mais liso. E eu rebati que a beleza de verdade era interior. E aí eu completei que ela podia ser muito bela exteriormente, mas que por dentro não parecia tão bonita assim. Eu juro que eu não lembro de ter ouvido alguém em algum momento falar sobre isso. E eu nem sei se eu acreditava de fato no que eu estava dizendo naquele momento. Mas eu acho que precisava dizer alguma coisa para baixar a bola da garotinha e para não me sentir tão para baixo diante dela, né? É claro que hoje em dia eu acho que naquele momento eu fui uma criancinha muito da sábia. É óbvio que ainda há quem discorde, mas eu, particularmente, vejo mesmo desse jeito. E tem gente que é tão feio que só pode contar com um padrão social de beleza para se sentir bem. Assim como tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro na conta, né? Bem, mas vamos lá. Tudo começou com a minha mãe, uma mestiça de cabelos crespos e loiros, que no Brasil convencionamos chamar de sarará. Eu não sei nem se ainda se usa esse termo hoje em dia, mas tudo bem. Minha mãe, uma mestiça de cabelos loiros e crespos, casou com meu pai, um homem de cabelos ondulados. Dessa união nasceu minha irmã, mais parecida com a minha mãe, e eu, que acredito ser um misto dos dois. Quando eu era criancinha mesmo, mãinha costumava fazer aqueles 2 lalaus fofíssimos nos meus cabelos. Depois disso, quando passei a penteá-lo eu mesma, eu só usava preso. Eu acho que eu nunca usei meu cabelo solto, na verdade. Mas, enfim, a igreja era uma desculpa ótima para usar o coque, né? Ou o meu cabelo amarrado aqui e solto aqui embaixo, o que deixava ele deste tamanho, visto que não tinha creme suficiente ou com tecnologia suficiente para segurar. Eu prendia todo aqui embaixo, o que era horroroso também, de qualquer forma. É isso, eu acho que eu nunca usei meu cabelo solto antes dos 12 anos de idade. E eu usava tanto preso que lá para os 10 anos de idade, eu simplesmente desisti de pentear. Inclusive, eu lembro de uma vez que manhã foi pentear o bichinho e ele estava sem condições alguma de ver pente, minha gente. Eu praticamente apanhei naquele dia. O tanto de puxão que eu levei no cabelo não tá no gibi. A partir dos 12 anos de idade, não sei nem por qual motivo, resolvi que queria dar a minha primeira escova. Eu aperriei muito manhã para fazer aquilo, mas foi uma coisa que não deu certo. Porque assim que a cabeleireira terminou de escovar, o cabelo encolheu, ficou horrível, ficou pior do que estava antes da escova. Ficou horrível. É aí que a cabeleireira falou que para que a escova funcionasse, né, de fato, eu precisaria começar a usar alisante. Isso mesmo, aquele creme, aquele produto que fazia o cabelo feder a fossa uma semana inteirinha depois de passá-lo. E talvez até na semana seguinte, a semana depois de passá-lo. Engraçado, né? Olhando para trás assim, uma coisa bem anacrônica, eu fico me perguntando por qual motivo a gente se submetia àquilo. Mãe não queria alisar, porque ela achava meu cabelo bonito, do jeito que ele estava, natural. Ela vivia dizendo que meu cabelo era bom, entre aspas. Ela não queria alisar. De minha parte, eu passei a querer muito o alisamento, porque eu queria ter a possibilidade de uma vez na minha vida usar os meus cabelos soltos, sabe? Eu acho que eu nem queria alisar, porque eu achava bonito o cabelo cacheado. Só que eu queria meu cabelo solto, com cachinhos bonitinhos, enroladinhos, soltinhos, com um volume legal, sabe? Eu tenho uma foto ali, eu acho que não vou conseguir mostrar, mas eu queria muito conseguir mostrar essa foto para vocês. Porque ela tá detonada de umidade. Não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir, eu vou colocar de alguma forma aqui. O fato é que a cabeleireira me convenceu, conseguiu colocar na minha cabeça que relaxando o cabelo, e naquela época havia um relaxamento específico para cabelos afros, né? Não sei se hoje em dia ainda existe esse tipo de relaxamento, mas ela me convenceu de que fazendo esse tipo de relaxamento, com bigodinho, inclusive na época, eu teria os cachinhos dos meus sonhos. Bem, eu não sei precisar exatamente a idade, mas entre os 12 e os 15 anos, e eu acho que foi mais perto dos 15 do que dos 12,
Manhã finalmente foi convencida a me deixar passar o tal relaxamento, o tal alisamento lá no cabelo. Eu lembro que nos meus 15 anos eu fui pra cabeleireira para ela alisar meu cabelo e dar escova para depois colocar o bigodinho e cachear de novo. Aí também não lembro de muita coisa, mas eu sei que depois dos 15 anos eu aderi de vez ao alisamento. Eu não dava escova sempre, até porque a gente não tinha grana para isso, mas eu passava o alisante regularmente. Teve um momento da minha adolescência, entre os 12 e 15 anos, que eu fui ser aprendiz de manicure e de cabeleireira num salão de beleza. Eu já contei isso para vocês, que eu fui aprendiz de manicure, né? Inclusive no vídeo do Spa em Casa. Pois então, para minha mãe, parecia ser um bom negócio eu ser aprendiz de cabeleireira, porque eu ia aprender uma profissão, afinal de contas. E para mim parecia também um bom negócio, porque eu ia ganhar um dinheirinho, né? Lavando um cabelo ou outro, ajeitando uma unha ou outra. Só que aí o pessoal de salão gosta de quê? Gosta de ter um cabelo bonito para as clientes admirarem e validarem aquele salão, né? Validarem aquele negócio. Então, nessa pegada, a dona desse salão acabou me convencendo de que para o meu cabelo ficar bonito de verdade, eu precisava alisá-lo todo mês. Foi isso que eu acabei fazendo. Além disso, nesse mesmo salão tinham outras adolescentes que já eram super profissionais no lance das unhas, mas que também estavam nesse processo de aprender sobre cabelo. E essas meninas me pegavam como cobaia. Elas já sabiam escovar bem, só que de alisamento elas não entendiam muito. Então, elas me pegavam de cobaia justamente para fazer o alisamento. Foi aí, minha gente, que eu tive o meu primeiro corte químico. Primeiro corte químico da história do meu cabelo. O meu cabelo ficou uma merda. Mas o pior de tudo é que eu não podia cortar aquela porcaria, porque eu era da igreja, Assembleia de Deus, e fazia parte do conjunto musical que meu pai regia. E meu pai era super rigoroso. Deve ser ainda, hoje em dia. Mas naquela época, meu Deus do céu. E como ele era rigoroso pra caramba, minha irmã e eu tínhamos que ser o quê? Tínhamos que ser o exemplo da coisa toda. Eu sei que eu fiquei muito tempo com um cabelo horroroso, porque eu não podia cortar. O cabelo, ele tava aqui, mais ou menos. A química tinha pego aqui, e ele ficava com essas mechinhas por cima. Tá ligado? Na dimensão da coisa horrorosa que ficava. Até que um dia alguém conseguiu convencer a minha mãe de que o negócio estava realmente muito feio. E eu era uma jovenzinha, pelo amor de Deus. Não podia ficar com aquele cabelo daquele jeito. Aí, depois de muito tempo, muito a contragosto, manhã permitiu. Eu acho que ela nem permitiu, na verdade. Eu acho que um dia a dona do salão ficou tão de saco cheio de ver o meu cabelo daquele jeito, enfeiando, inclusive, o salão dela, que ela simplesmente pegou a tesoura e fez pum. Mas ela não fez um corte sofisticado, até porque não podia fazer isso por causa da igreja. Ela tinha noção e ela respeitava. Ela simplesmente tirou os ralinhos que tinham, né, que estavam passando. Enfim, ela tirou os ralos do cabelo horroroso. E aí eu cheguei em casa, a mãe, eu acho que compreendeu, né, que realmente estava muito feio. Ela nem reclamou comigo, nem brigou, nem nada. Então, mas vamos avançar nessa história, né? Eu saí desse salão porque passei na Escola Técnica Estadual e os horários não batiam. Então, a partir do momento que eu saí do salão, eu não tinha quem alisasse mais meu cabelo de graça. E eu não tinha dinheiro para alisar o cabelo no salão. Então, eu passei a comprar o produto e fazer o serviço eu mesma, Irene, não, eu mesma em casa. E é claro que o meu cabelo ficava horroroso, mas era o que tinha para aquele momento e ele cresceu daquele jeito mesmo. Só que dessa vez, como eu relaxava em casa, ele passou a crescer com os cachinhos um pouco mais abertos, né? Um pouco mais soltos e com um monte de creme e óleo para tentar disciplinar aquela parada. Quando eu passei a estagiar, foi que comecei a ter grana para ir ao salão todo final de semana, da bendita escova, e alisar todo mês. E foi nesse momento que meu cabelo começou a espichar. E espichou a tal ponto que com 22 anos eu não conseguia mais ver cachinhos na minha cabeça. E olha, mesmo escovando toda semana e alisando uma vez no mês, o meu cabelo não ficava bonito. A aparência que ele tinha era de um cabelo superficialmente alisado e não tratado. Com 28 anos, eu montei um restaurante com uns amigos e passei a frequentar o salão de beleza do lado desse restaurante. E foi nesse salão que eu dei a minha primeira progressiva. Na verdade, eu dei aquela escova definitiva, né? Que eu não lembro direito como era, mas eu acho que primeiro alisava com alisante mesmo,
depois passava a progressiva para depois chapar milhões de vezes. Era alguma coisa assim. Bem, eu me acostumei com isso até que meu cabeleireiro disse que não dava mais. Ele simplesmente não ia fazer mais escova definitiva no meu cabelo, porque meu cabelo estava fraco e não ia aguentar. Se ele insistisse, se nós insistíssemos naquilo, eu ia acabar passando pelo meu segundo corte químico. Foi então que ele me sugeriu fazer primeiro um tratamento de um tempo longo, para depois voltar com o processo todo de definitiva, né? Nesse meio tempo, eu vendi a minha parte na empresa para os meus sócios e passei a frequentar outro salão, dessa vez perto da casa de mãe. E essa foi a época em que o Botox sem formol estava gerando na alta por aqui. Então eu acho que foi nesse momento que eu transitei da progressiva ou da definitiva pro Botox. Essa cabeleireira de perto da casa da minha mãe, no entanto, era bem certinha, sabe? Ela não gostava de cortar o cabelo, ela não passava o produto do Botox no couro cabeludo e ela também não gostava de passar a chapinha zilhões de vezes no cabelo. E foi nesse momento, anos depois de eu ter começado a alisar, que eu vi meu cabelo crescendo. E eu consegui ver a raiz do meu cabelo, não tão alisada assim. Acho que passei uns 3 anos frequentando esse salão. E em 2015 rolou o boom das cacheadas, né? Em meados de 2015. No final de 2016, eu tava com cerca de 34 anos e só para contextualizar, eu já não via cacho nenhum no meu cabelo há cerca de 11 anos. E aí eu comecei a pensar, por que não? Foi nesse momento que eu passei a tentar usar o meu cabelo, mas tudo bem. Eu tentei molhar o meu cabelo e não escová-lo e sair na rua assim. Só que nesse momento eu também era muito insegura e eu ficava sempre pensando no que as pessoas pensariam. Nessa época eu estava fazendo comunicação social e aí a gente estava produzindo um evento, eu decidi ir com o cabelo molhado para a faculdade. Só que aí alguém tirou uma foto e quando eu vi aquela foto eu achei aquele cabelo tão horroroso. Eu me achei tão horrorosa. Eu acho que chamam isso de dissociação de imagem, né? Eu me achei muito horrorosa. Mas mesmo assim, eu estava disposta a persistir. Até que em 2017, o meu relacionamento de quase 10 anos acabou e eu comecei a me sentir uma bosta. Minha autoestima foi total pro ralo e eu já não estava bem com o cabelo daquele jeito e eu estava pior ainda por ter terminado o relacionamento. Quem já terminou o relacionamento aqui sabe, né? Como a nossa a autoestima padece nesse momento. Então, resolvi eu voltar a fazer Botox. Só que aí eu procurei outro salão e outra cabeleireira. Só que essa cabeleireira, ela alisou meu cabelo de fato com Botox. E aí já não tinha mais meios de usá-lo de forma natural. Então eu recaí na rotina do alisamento. E o pior é que dessa vez o negócio começou a fluir. Eu comecei a achar meu cabelo bonito, eu comecei a achar meu cabelo saudável. Eu achava que ela dava Botox muito bem, a escova dela era perfeita, a chapinha dela era perfeita. Eu tava hidratando o meu cabelo, nutrindo o meu cabelo, tava tudo muito perfeito. Só que em 2020 veio a pandemia e com ela o afastamento social. E como eu não precisava ver ninguém, eu parei de dar o Botox, eu parei de alisar o meu cabelo. E aí o meu cabelo deu uma crescida nesse momento e eu comecei a ver cachinhos nele. E eu comecei a ficar muito feliz vendo aqueles cachinhos. Eu ficava maravilhada. Eu ficava olhando sempre a raiz do meu cabelo e eu ficava vendo sempre, admirando e namorando os cachinhos. Foi mais ou menos nessa época que minha irmã e eu compramos uma chapinha na Polishop. E aí era ótimo, porque se eu quisesse alisar meu cabelo, eu podia fazer isso em casa mesmo. Só que como eu não saía, a gente não saía, não tinha por que fazer aquilo. Não tinha motivo para fazer aquilo, sabe? No final de 2020, eu fui morar com meu amigo. Já contei essa história aqui para vocês, vou deixar o vídeo aqui nos cards. E de certa forma eu estava passando por um processo grande de mudança na minha vida, sabe? Porque eu nunca tinha morado sozinha, nem morado com ninguém além dos meus pais. O que a gente faz quando a gente está nesse processo de mudança? Normalmente a gente mexe nos cabelos. Eu, pelo menos, faço isso. Para acompanhar a nova fase, eu decidi cortar o meu cabelo, tirar toda a parte alisada, e aí ele formou os cachinhos. Claro, ele ficou mais ou menos assim, do jeito que ele tá hoje. Só que ele formou uns cachinhos, e eu vi cachinhos formados, e eu tava feliz com os meus cachinhos. Só que aí veio 2021, eu mudei de novo.
vim morar sozinha dessa vez. E aí, mexi no cabelo de novo, porque eu sou assim, eu sou essa pessoa que antes ou depois de mudar precisa envolver o cabelo nesse processo, porque eu acho que o cabelo é a nossa imagem, né? Faz parte da nossa autoestima. Então eu sempre envolvo o meu cabelo no meu processo de mudança. Em 2021 eu me mudei, vim morar sozinha e decidi cortar o cabelo de novo. Só que dessa vez eu dei um botox, porque a gente já tinha saído do isolamento social. E eu já estava passando a ver gente. E aí acabei dando botox, alisando, passando chapinha e comecei a passar essas chapinhas regularmente. Então meu cabelo alisou de novo. Ok, alisou. Eu internalizei que me sentia melhor dessa forma e acabou-se. Resolvi assumir de novo um cabelo alisado. Só que a minha cabeleireira do Botox Bom fica perto da casa da minha mãe. E aí, em 2021 e 2022, eu ficava nesse processo de ir para casa de manhã lavar roupa. Também já falei para vocês aqui várias vezes que lavava roupa lá. E aí, toda vez que eu ia para casa de manhã, eu matava várias cobras com essa só cajadada. Eu lavava as roupas, eu aproveitava para ir na cabeleireira, na manicure, depilação. Acontece que chegou 2023 e as minhas idas para casa de manhã começaram a ficar cada vez mais espaçadas. Porque eu morria de medo não, eu morria de preguiça mesmo, do deslocamento. Daqui da minha casa para casa da minha mãe, de Uber, eu acho que a gente leva uns 30 minutos. E eu comecei a ficar com preguiça, porque não era só pegar um Uber e ir lá. Eu tinha que passar um final de semana inteiro lá. E eu gosto de ficar na minha casa. E fiquei cada vez com mais preguiça. É isso. A verdade é essa. Em agosto de 2023, eu dei o meu último Botox do ano. E eu nem sabia que esse seria o último Botox. Mas em novembro de 2023, eu acabei comprando minha máquina de lavar. E aí, simplesmente, praticamente parei de ir na casa de manhã. Eu acho que eu não fui mais em 2023 na casa da minha mãe. Socorro, Deus. Mas eu falo com minha mãe regularmente, tá? Eu ligo pra ela, a gente se fala. Mas o fato é esse. Em agosto de 2023, eu dei o meu último Botox do ano. E aí, depois disso, eu passei 9 meses sem dar Botox no meu cabelo. Só mantendo o alisamento na chapinha. Isso porque eu não encontrei ninguém aqui perto. Olha, eu moro no centro da cidade, mas eu não encontrei ninguém aqui perto de mim que fizesse esse tipo de serviço. Que fizesse Botox. Por um preço razoável, claro, né? Não encontrei ninguém que fizesse esse serviço por um preço razoável aqui perto. E eu não queria ter que ir para Jaboatão somente para dar botox no meu cabelo. Maio de 2024, eu fui para o almoço do Dia das Mães. E aí eu aproveitei para ir para o salão. E aí essa cabeleireira, ela olhou para minha raiz e disse: sua raiz está crescida. E ela observou que se eu cortasse o cabelo daquele jeito, ele cachearia novamente. Então a gente combinou que a gente passaria assim o botox, só que passaria levemente o produto só na raiz mesmo. Deixaria ele agir por poucos minutos para não alisar tanto o cabelo, para ver se eu conseguia manter o cacho, caso eu quisesse usar o cabelo cacheado em algum momento. E eu vou dizer para vocês que o meu saco para usar a chapinha já estava quase estourando. Depois de passar tanto tempo em casa sem a obrigação de chapar o cabelo todo o tempo, eu me acostumei a lavá-lo a hora que eu quisesse. Eu sentia que a chapinha, mais uma vez, estava me tirando essa possibilidade. Estava impedindo os meus movimentos. Eu estava de saco cheio de tudo aquilo que falei para vocês no início desse vídeo. De passar uma hora alisando, de alisar só uma vez por semana, de ver o meu cabelo viciado em chapinha, de ver ele horroroso, sem chapinha. Mas naquele vídeo que publiquei aqui, indo cortar o cabelo, quando eu finalmente decidi ir cortar, eu não sabia ainda que ia aderir seriamente à transição capilar. Tanto é que a cabeleireira perguntou que tipo de corte que eu queria fazer, e eu falei para ela desse meu dilema, né? Que eu queria cortar de forma a usar chapinha ou não, a depender do meu humor. Foi aí que ela me alertou sobre 2 pontos específicos de corte de cabelo. Ela disse que podia cortar o meu cabelo especificamente para usar chapinha ou especificamente
para usar natural. Foi nesse momento que eu decidi. Eu decidi fazer um corte exclusivamente para usar meu cabelo natural. E eu fiz isso sem ponderar tanto. Porque se tem uma coisa que eu faço na minha vida, que às vezes irrita muito, é ponderar. Eu acho que eu tô com um pouco dessa resolução, sabe? De colocar mais a cara no sol. Abrindo parêntese, eu acho que faz umas 2 semanas que eu vi um vídeo de Ana Bock, uma influencer que eu acompanho, uma youtuber que eu acompanho, dizendo que se a gente não tivesse coragem de cortar um cabelo que cresce, a gente teria coragem para quê nessa vida? O detalhe é que o cabelo dela era enorme, lindo e loiro. E ela praticamente pelou a cabeça, meu povo. Mas voltando à minha decisão de corte, eu já tinha feito muitos cortes bonitos, específicos para a chapinha na minha vida. Dessa vez eu decidi fazer diferente. Eu decidi cortar o cabelo a seco e me preparei para não gastar. Acontece que depois do corte e finalização, quando a cabeleireira me mostrou com o espelho como ficou atrás, eu simplesmente adorei. Adorei para logo em seguida detestar. Foi quando eu falei com vocês que de repente não sei se eu ia conseguir passar pela transição. Lembram? Qualquer coisa, tô deixando o vídeo aqui para vocês verem. Mas eu acho que eu passei um mês amando e detestando meu cabelo em dias alternados. Nesse momento exato, eu acho que tô amando, eu acho que tudo é uma questão de costume e eu tô, de fato, me acostumando com o meu cabelo, do jeito que ele é, do jeito que ele está. É claro que eu quero que ele fique melhor, é claro que eu quero que ele cresça, que essas partes alisadas cresçam para serem cortadas depois. Mas eu também estou internalizando uma coisa que a cabeleireira me disse naquele dia do corte. Ela disse que seria interessante não termos expectativas de cachos perfeitos, sabe? Aquelas blogueirinhas cacheadas nos mostram certa perfeição porque elas trabalham com isso. O tempo delas muitas vezes gira em torno de dicas e finalizações. O importante mesmo é que nós, meros mortais, gostemos do nosso cabelo do jeitinho que ele é. E às vezes ele é mais estressado, às vezes ele é mais desajeitado, às vezes ele fica um pouquinho ajustado e tá tudo bem. E eu tô internalizando isso nesse momento porque lembro que quando eu alisava, tinha momentos que eu também detestava o meu cabelo. Por vezes eu detestava, por vezes eu me sentia uma farsa, por vezes eu sentia que aquele não era meu cabelo de verdade, que aquela não era eu. E é isso, é desse jeito que eu tô passando por essa transição capilar. Pode ser que daqui a algum tempo eu mude e queira mudar o meu cabelo novamente. E vai estar tudo bem. Eu acho que tem um momento nas nossas vidas que o que nos cabe é a autoaceitação. Quase que não saía. Mas essa autoaceitação também não pode ser imposta. Eu acredito que eu estou nessa fase da caminhada, a de colocar minha presença no mundo como eu sou e me sentir bem com isso. Eu acho que se sentir bem é fundamental para te conferir um brilho nos olhos. O brilho da beleza de se sentir bem. Eu não vou ficar pregando aqui sobre cabelos naturais ou chapados. O que eu quero saber de verdade é como você se gosta, como você se acredita, como você se identifica, como você se liberta. Eu acho que pensar sobre você, gostar de você enquanto você, é o que vai passar uma imagem interessante ou não sobre você para o mundo. O resto é consequência. Mas isso é só a minha opinião. Eu tô muito cansada, eu tô morrendo de sono. Eu espero que alguma coisa tenha feito sentido nesse vídeo. E se tu gostou, dá aquele like para fortalecer a nossa amizade e para me incentivar a vir aqui trazer mais vídeos como esse para vocês. Mais bate-papo, mais conversa, sabe? Mais essa nossa intimidade boa. Se tu chegou de paraquedas, senta, vamos tomar aqui uma água, um chá, um vinho, vez ou outra. Eu realmente estou muito cansada. Mas se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo se ele fez algum sentido para você. Obrigada sempre, sempre, sempre pela tua companhia aí. Beijo pra tu.